Bom dia, meus amados. Meus amados, o texto de hoje nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. É um texto bem conhecido de muita gente. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, verso 5 diz assim, ó: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem ou se alegram em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí ele vai ensinando: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Pois bem, meus irmãos, com base nesse texto, aqui eu quero fazer uma pergunta. Será que Jesus, aqui era Jesus, será que Jesus aqui estava proibindo orar nas esquinas da igreja, nas esquinas das praças? Será mesmo que Jesus estava proibindo orar assim? Será que Jesus só quer que a gente ore dentro do quarto? Porque ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, né? Meu irmão, a Bíblia é assim, ó. O bom da Bíblia é isso. A Bíblia diz, igual na tentação de Jesus lá no deserto, que o Satanás dizia: tá escrito, mas Jesus dizia: também tá escrito, né? Então a Bíblia, nós não pode pegar só um versículo isolado e aplicar na nossa vida e pronto. Não, a gente tem que ler a Bíblia inteira para entender. É que a própria Bíblia interpreta ela mesma. Por exemplo, tem outro lugar da Bíblia que Paulo ensina que a gente tem que orar sem cessar. Orar sem cessar. Então, esse orar sem cessar, acreditamos com base nisso que nós não devemos ficar 24 horas no nosso quarto orando, né? Orar sem cessar. 24 horas no nosso quarto orando, sem parar. Imagina só, a gente não ia trabalhar, não ia não orar sem cessar. Quando ele diz lá é pra gente orar em todo lugar que a gente estiver. Em espírito, ali em pensamento, tá no trabalho, tá orando, tá lavando louça, tá orando. Então, e aqui, o que Jesus está condenando aqui é o seguinte, ó: e quando orares, não sejais como os hipócritas. Hipócrita é aquele que diz que é uma coisa que ele não é. Ele é hipócrita. Que ele diz que é uma coisa que ele não é. Hipocrisia. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então, a finalidade o que Jesus está condenando aqui, é que eles oravam não com a motivação correta, mas é que era para serem vistos pelos homens como homens de Deus, homens espirituais. Aqui, ó, no começo do capítulo 6, Jesus vem condenando todo aquele, até o da esmola, ó, no capítulo 6. Aqui é o capítulo 6, só que eu li no versículo 5. Mas no verso 1 ele diz assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Entendeu? Jesus vai ensinando: ó, quando der a esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que fez a direita. Entendeu? Aqui, ó. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, o que Jesus está condenando aqui é a intenção do coração. A intenção é a mesma coisa, um pregador. No caso, vamos dizer eu. Com que finalidade eu estou fazendo esses vídeos, né? É para ser visto pelos homens? Será que é para ganhar likes e curtidas? É com esse fim? Isso aí, meu irmão, só quem sabe é eu e Deus. Porque a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo, né? Examine o homem a si mesmo, para que ele não venha cair em condenação. Então, não tem melhor pessoa para examinar você do que você mesmo.
Então, o pregador é o seguinte, a Paulo diz também lá em Filipenses que uns pregam por inveja, outros pregam por contenda, e outros pregam corretamente. E alguns nós sabemos que pregam até por dinheiro, né? Então, o que Jesus está condenando aqui não é orar nas esquinas, nas praças, né? A Bíblia diz: orarei com espírito, mas também orarei com entendimento, né? Então tem que ser com entendimento. Orarei com espírito, mas com entendimento. Por exemplo, na igreja é um lugar que você tem mais liberdade para orar em voz alta, né? Em voz alta. Mas examina a intenção do coração. Eu estou orando em voz alta para as pessoas saberem que eu sei orar, para as pessoas saberem que eu sei orar. Não, meu irmão, a igreja é um lugar que você tem mais oportunidade de se derramar na presença de Deus. Por exemplo, que eu estou em casa, agora é 4 horas da manhã. Se eu for orar aqui agora, como eu oro na igreja, eu vou acordar a vizinhança inteira. Entendeu? Então, orarei com espírito, mas também com entendimento. Nosso Deus é Deus de estratégia, irmão. Deus é Deus de estratégia. Então, enfim, o versículo que eu queria trazer hoje era sobre isso, que Jesus não condena a prática de você orar nas praças, nem nas esquinas, você pode orar em qualquer lugar. O que Jesus condena é a intenção do coração. Com que intenção você está orando nas praças? Com que intenção você está pregando? Com que intenção você está evangelizando? Com que intenção você está visitando os doentes, os enfermos? Com que intenção? Qual é a intenção do seu coração? Qual que é a motivação? Porque a motivação desses aqui que nós estávamos lendo, ó, era para serem vistos pelos homens. E lá em Mateus 23 também ele diz também sobre isso. Em Mateus 23 ele diz assim, ó: amam os primeiros lugares nos banquetes e nas primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amavam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sejais chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Entendeu, irmão? Aqui é isso. Por exemplo, aqui, olha, ó, tá vendo? Ele diz assim: não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Olha para você ver, em outro lugar na Bíblia, a Bíblia diz que Deus selecionou uns para pastores, presbíteros e mestres. E aqui ele está dizendo: vós, porém, não sereis chamados mestres. Nossa, perdão, meu irmão. Perdão, o celular caiu aqui. Não sereis chamados mestres. Então, não é que a Bíblia entre em contradição. É que a Bíblia não entra em contradição. Jamais. Ela é a palavra infalível de Deus. É que nós temos que aprender a entender. Entendeu? Que o que Jesus está falando aqui é para que as pessoas. Olha, ó, vós, porém, não sejais. Perdão, peraí. Não sejais chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Por exemplo, aqui Jesus está ensinando para você não chamar seu pai de pai, sendo que lá no começo da Bíblia ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Não, aquele não chama ele de pai, que pai no sentido espiritual, pai nosso, o pai nosso mesmo é Deus, né? E o que Jesus estava dizendo aqui era para que nós ter como pai e reverência divina é só Deus, o nosso pai. Entendeu? Então é assim, irmãos. O vídeo já está com 9 minutos. E é assim, então é isso. Deus não proíbe orar em lugar nenhum. O que a gente tem que examinar nós mesmos é com que intenção nós estamos orando, com que intenção nós estamos fazendo qualquer coisa, pregando, ajudando alguém, dando uma esmola, com que intenção? Se é para ser visto, olha como ele é bom, ele ajuda,
ele dá a cesta básica. Então, cada um de nós devemos examinar a intenção do nosso coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e um ótimo dia.